Existe na nossa sociedade um monstro chamado a barreira do gênero. E desde que a gente nasce, a gente é escolarizado de que isso é de menino, isso é de menina. E nunca nem perguntaram pra gente se essa definição estava ok. A gente teve só que engolir ela. Então, N mil coisas são de menino, ok, lide com isso. N mil coisas são de meninas, ok, lide com isso. Toda vez que uma dúvida aparece, a maneira de sanar essa dúvida, na maioria das vezes, não é muito didática. Eles sanam essa dúvida com violência. Talvez por ser gay e por ser curioso, eu tenha tido menos dificuldade para transpor essa barreira de gênero que está imposta. O PGM traz hoje um desafio para você: sair da zona de conforto. Questionar essas caixinhas em que se coloca, em uma, como o homem deve se comportar, e na outra, as coisas que são apenas para a mulher. A gente vai bagunçar tudo isso. Você aceita o desafio? Então, dá uma olhada. Meu nome é Guilherme Terreri, eu tenho 22 anos, sou estudante de letras da USP, sou professor. Rita Von Hunt sou eu. Eu sou DJ, apresentadora, modelo, manequim, dançarina, bailarina e garota da banheira do Gugu. Guilherme e Rita têm 2 empregos diferentes, 2 perfis no Facebook, mas são a mesma pessoa. Não, eu tô escutando só um bagulho fazendo assim, ó. E na orelha esquerda, andaram um pedaço só pra me tentar ouvir, senão eu não ia conseguir falar com vocês. Os profissionais que decifram as escutas telefônicas e ajudam delegados e juízes a resolverem crimes. Tudo isso agora no PGM. Muitos policiais e promotores fazem escutas de conversas telefônicas para produzir provas num processo. Mas quem que reconhece as vozes dos 2 lados da linha? Ou decifra aqueles diálogos cheios de códigos que os criminosos usam? Essa é a área da fonoaudiologia forense. E veja o quanto ela pode mudar o resultado de um julgamento nessa reportagem da TV USP Bauru. Opa! Alô? Oi! Eu tô com os 2 corpos, o dedo tá tudo pendurado. Tá pendurado. A orelha direita, arrancado tudo. Não dá pra ouvir, não. Eu tô escutando só um barulho fazendo assim, ó. E na orelha esquerda, andaram um pedaço só pra me tentar ouvir, senão eu não ia conseguir falar com vocês. Na conversa que você acaba de ouvir, o conhecido traficante Fernandinho Beiramar manda matar um de seus desafetos. Esse é só um dos exemplos das interceptações telefônicas. Autorizadas pela Justiça, as populares escutas se tornaram peças fundamentais na elucidação dos mais diversos crimes. A Polícia Civil se utiliza dessa produção de prova, principalmente com relação a crimes de tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio, crimes de homicídio e principalmente com relação à fonética forense nos crimes de sequestro. Porque geralmente as vítimas que estão em cativeiro, os autores, os sequestradores vão fazer contato com as famílias, pedindo valores, determinando locais, e isso posteriormente, com autorização judicial, essas interceptações podem ser utilizadas posteriormente, inclusive num confronto fonético que irá indicar que aquela pessoa que fez o contato se trata realmente do sequestrador. Mas como provar que quem está do outro lado da linha é mesmo investigado? O advogado-presidente da OAB de Bauru, Alessandro, explica que isso deve ficar totalmente provado para um julgamento justo. Em direito penal, principalmente no Código de Processo Penal, vigora o princípio da verdade real, aonde tem que se buscar a verdade real dos fatos. Então isso também é interessante para a defesa do advogado. Não pode ter uma acusação
que traga dúvidas quanto à autoria ou quanto à materialidade do crime. Então é importante que se busque a verdade e que se dê todos os direitos de defesa para chegar a essa verdade. E é exatamente nesse momento que surgem peritos que podem analisar essas gravações e fazer tais comprovações. Um desses profissionais é o fonoaudiólogo forense. A fonoaudiologia forense, ela é muito grande. Ela abrange todas as áreas de conhecimento da fonoaudiologia, né? Voz, fala, audição, linguagem, enfim. Porém, o carro forte, né, o que começou a divulgar a fonoaudiologia forense foi a identificação pela voz, que na verdade recebe o nome de perícia de voz, mas a identificação de quem fala é através da voz, da fala e da linguagem. É muito mais do que a voz, emissão sonora. E a fonoaudiologia forense não se limita a dizer apenas quem fala, mas também decodificar o que se fala e como se fala. Porque muitas vezes eles tentam dissimular aquele conteúdo, né? Quando é tráfico de drogas é uma coisa até mais simples, usa preto, branco, né? Café, açúcar, então eles usam códigos que são até mais simples da gente identificar. Porém, quando envolve crime do colarinho branco, quando envolve conversas entre políticos, que aquilo é mais dissimulado, que é um jogo de palavras, então a gente analisa todo esse perfil comunicativo para justificar que naquele momento essa relação entre significante e significado está deturpada. Para o delegado, o trabalho do profissional que produz esse tipo de prova técnica é essencial para subsidiar a acusação. Porque, tecnicamente, se você, utilizando dos meios que a tecnologia e o conhecimento técnico do profissional indica que a comparação da voz pertence àquela pessoa, isso é uma prova técnica que, teoricamente, ficaria muito difícil para a defesa refutar. Tudo que num processo você tem um profissional especialista naquela área, nós aproximamos mais da realidade dos fatos. Por exemplo, quando você tem um processo que precisa de uma perícia médica e essa perícia médica demanda de uma perícia junto a um órgão específico, se você tiver um perito, um cardiologista fazendo isso, ótimo. E é óbvio que também, além de ter a formação dele específica na área, por exemplo, um fonoaudiólogo, um médico, ele também tem que ter uma especialização na questão forense. Hoje em dia a gente tem cursos de fonoaudiologia forense, mas que precisam, né, pré-requisito que a pessoa já tenha a bagagem da fonoaudiologia, os conhecimentos, a especialidade dentro da fonoaudiologia, e o curso de fonoaudiologia forense vai ensinar a usar esse conhecimento dentro dessa nova área, que é uma linguagem diferente, né, uma abordagem diferente, mas é necessário que você já tenha esse conhecimento de base. E lembra da gravação telefônica que você ouviu no começo dessa reportagem? Pois é, a conversa telefônica foi analisada pela fonoaudióloga forense, o que determinou uma reviravolta em todo o processo. O suspeito que estava preso, acusado por estar falando com Fernandinho Beiramar, ele solicitou a perícia insistentemente e a promotoria pediu, né, ao seu corpo de peritos que fizesse essa perícia e foi identificado que não foi ele que falou com o Fernandinho Beiramar, não foi ele que estava ali naquele momento, na ligação, como executando as ordens do Fernandinho Beiramar. Quer dizer, desse processo ele teve que ser absolvido, porque não ficou provado que era ele que falava com o Fernandinho Beiramar, e ele ficou preso 8 anos. Quando você sai de um processo sabendo que ali pelo menos se chegou a uma justiça, seja até numa condenação, mas que você pôde desempenhar seu trabalho, você como profissional pôde buscar todos os meios para garantir os direitos daquela pessoa acusada, né? Independente se ele é réu confesso, se ele não é réu confesso, se ele cometeu o crime ou não cometeu o crime, mas desde que seja amparado esses direitos e que você buscou de todos os meios garantir esses direitos, todo profissional fica satisfeito. Essa questão de você prender um inocente, né? Ou soltar, né, alguém que é culpado, você ter a prova pericial dá mais segurança, né, dá mais confiança aos atores aí desse processo judicial. O juiz, por exemplo, ele fica ali vendido, né? A pessoa diz, não fui eu que falei. E ele não pode dizer se é a pessoa ou não. Então, com o seu exame, com a sua análise, ele tem confiança para proferir a sentença. Não, de acordo com o exame, fulano é o autor
desta fala, então eu vou condenar. Diante do exame, não foi ele quem falou, então eu vou absolver. Ele tem segurança para proferir a sentença porque ele está embasado naquele laudo pericial. Você está pronto para rever os seus conceitos? Talvez eu tivesse um medo da recepção. Então eu ficava imaginando, tipo, como seria a minha vida amorosa depois da Rita, se isso ia afetar. Porque, claro, não me apresentou lá, meu nome é Guilherme, eu sou drag queen. Um estudante da USP te conta como é ser uma drag queen. Já já.